Olá, pessoal. Nós estamos aqui na Marandu Cash, na agência aqui de inovação da UEMA. Nós temos uma convidada especialíssima aqui, que é a nossa Tânia Miyake, que é a proprietária da cervejaria Dona, que é pioneira aqui no estado, na parte de cervejaria artesanal. E hoje a gente vai escutar um pouco dessa história, de como foi essa trajetória, o início, a decisão de montar esse negócio aqui na cidade de São Luís. Bom dia. Espero poder contribuir, né, para que outros empreendedores então possam se inspirar um pouco nessa história. Nós estamos desde 2017 aqui na Ilha de São Luís. Eu sou uma das sócias administradoras e tudo começou em 2017, quando ele viajou para a cidade natal dele, que é em Alagoas, e verificou que, em Maceió, né? E verificou que não tinha nenhuma cervejaria artesanal como já existia na cidade natal dele. Aí ele veio para cá, e então resolveu montar teve essa ideia, e aí nós somos hoje eu e mais três sócios, né? E tudo isso começou, então, por uma necessidade do mercado. E a gente pegou um boom, então, da cerveja artesanal crescendo tanto no Brasil como também no exterior. E a gente crescia 3 dígitos por ano, né? E aí, até a pandemia, né? Depois mudou um pouquinho. E como é que, acho que, o que foi importante, né? A gente sempre teve uma governança muito forte. Os sócios, a gente sempre teve uma reunião mensal, a gente sempre fez um orçamento anual com verificação de DRE mensal, se estava dando lucro ou prejuízo, e se falava em investimentos, né? O que a gente faria, então, com o lucro que a empresa estava gerando. Então, sempre a gente reinvestiu em equipamentos na empresa, porque a gente só consegue crescer a partir do momento que a gente tem equipamentos para produzir e para vender. Que 90% das nossas vendas elas são de chopp artesanal, então a gente teria que também estar investindo em chopeiras. Barris também. Então, tudo isso a gente sempre ficamos 3 anos só reinvestindo na empresa, nenhum dos sócios não tirou nenhum dividendo da empresa. E o que ajudou, então? Além dessa governança forte, a gente também, eu e meu marido, a gente trabalhou meu marido tem 38 anos de experiência em cervejaria, e eu também tenho experiência tanto em cervejaria como em empresas de bebida. Então, isso tudo já ajudou meio que com o conhecimento, né? A gente não teve aquela curva de aprendizado, né? A gente já sabia o que era o negócio. Então, isso também ajudou bastante. A formação de equipe também, a nossa equipe, a gente tem um líder que ele está desde o início na empresa. Então, a gente verificou o potencial dele, a disponibilidade dele, e meu marido foi treinando, então, como ele também tem muita vontade de aprender, então, tudo isso ajudou. E a equipe, ela é muito boa, tanto é que a gente pode estar em qualquer lugar, né? Eu sempre tive algumas viagens que eu tive que fazer para São Paulo em função da doença do meu marido, então, a gente deixava a equipe aqui, fazia as reuniões online, mas sempre a equipe trabalhou muito bem. E sempre o foco no cliente, né? Prestação de serviço, que o produto, todo mundo tem um produto de qualidade, mas a prestação de serviço ela tem que ser o diferencial para que o nosso público consumidor ela entenda que a gente consegue prestar a melhor prestação de serviço que o cliente deseja, né? Tanto o ponto de venda como o consumidor final, porque a gente trabalha 2 mercados, né? 2 canais de venda, o B2B, que é o ponto de venda, e o B2C, que é o delivery, que é o consumidor final. E a gente iniciou só com B2B, atendendo o ponto de venda, e na pandemia a gente conseguiu dar essa acelerada no B2C. Então, é isso. Um pouco do E que... Tânia, para chegar na montagem, vamos dizer, todos os equipamentos que foram adquiridos, vocês conseguiram aqui no mercado nacional ou vocês tiveram que importar alguma coisa? Todos os nossos equipamentos eles são do mercado nacional, a maioria está no Rio Grande do Sul. E a gente sempre comprou de empresas que já têm uma tradição, né? Uhum. Então, tem equipamento que é no Rio Grande do Sul, são os tanques, e as chopeiras, né? Elas são do interior de São Paulo, que é Ribeirão Preto. E para chegar no sabor ideal aqui do público maranhense,
Como é que foi essa experiência de decisão? Quem fez toda essa parte de formulações é um cervejeiro que teve bem no início da formação da dona, que o nome dele é Lucas, e ele já meio que, acho que tem o dom, né? Ele já sabia mais ou menos qual que seriam as receitas, né, que agradariam o público, né? Então, foi feita a primeira leva e teve uma aceitação muito grande. Então, a gente sempre diz que o melhor cervejeiro, né, é o público consumidor. Então, como a aceitação da nossa cerveja ela não vai agradar 100%, mas 99% toma e gosta, então a gente sempre manteve o padrão do que já foi elaborado desde o início da nossa cervejaria. Isso aí é bem legal porque muitas pessoas, quando chegam e decidem entrar no mercado, têm essa dificuldade de acertar. E vocês, como têm um produto que tem que estar agradando o paladar para cair no gosto da população, isso foi um trabalho excelente. Então, isso daí mostra um diferencial, a preocupação que vocês tiveram no início para que desenvolvessem todo o negócio. Então, essa parte, essa experiência, essa dedicação, Sim. ela é bastante importante de ter essa proximidade. Porque a gente fala assim, por que a dona existe, né? A dona existe porque nós temos o nosso... Quem compre, né? Porque se não existe o nosso público consumidor, não teria, a dona não existiria. Então, sempre o foco no cliente. E os nossos clientes também de B2B, que são os pontos de venda, também nos procuram, né? Porque quando eles têm uma experiência muito boa, eles falam, olha, eu tomei a melhor experiência de um chopp artesanal com o teu produto. Vamos fazer uma colaborativa, que foi o que aconteceu com o nosso... A primeira colaborativa nossa foi a Fribal, que a gente faz um rótulo junto com eles da cerveja chamado Hope Lager. Depois veio a Flor de Vinagreira, com o restaurante, que tem também o nosso chopp exclusivo para eles, que é feito com a flor da vinagreira, é um chopp local, que tem um apelo turístico muito grande. E a gente também fez com a Cabana do Sol. Então, a gente consegue fazer essas colaborativas de rótulos, né, com empresas que já têm uma tradição muito grande aqui no estado. E o chopp, que é o carro-chefe de vendas de vocês, ele foi logo no início feito esse teste também para que você chegasse na fórmula ideal, no gosto da... Então, a única diferença que existe entre chopp e cerveja é a pasteurização. É o processo que é feito... o chopp não é pasteurizado, certo. E a cerveja ela é pasteurizada para que ela tenha uma vida de prateleira, ela dure um pouco mais, né? Então, ela dura 6 meses e o chopp só tem 7 dias. Só que, para mim, o chopp ela entrega muito mais sabor porque você não passa por processo térmico. Então, é a mesma coisa que eu digo assim, não tem aquele suco de laranja que você espreme na hora? É o chopp. E o que seria, então, a cerveja? É aquele suco de caixinha? Então, essa diferença é muito grande, né? Isso aí o novo público acaba sentindo essa diferença. Isso. Né? E no que a gente inovou, né, durante tudo isso? A gente não filtra, porque todo mundo filtra. E a gente quer ter uma diferenciação, então não vamos filtrar. E qual outra diferenciação que a gente também fez? A gente não guarda os nossos barris envasados de chopp dentro da câmara fria. Quando o cliente faz o pedido, é que a gente invasa. Então, ele vai receber... Qualquer cliente vai receber o nosso produto mais fresco possível. Então, sai do tanque, vai para o barril e vai para casa ou para o ponto de venda. Isso aí é um grande diferencial. Então, na hora que as pessoas têm essa percepção da preocupação, da qualidade do produto, então isso chama mais atenção e acaba estimulando também o consumo. Não é, sim, sim, a gente consegue, então, essa diferenciação por essa questão de processo, né? E também assim, aliado à prestação de serviço. E hoje, vamos dizer, a produção de vocês, como é que ela está em escala? A gente, quando chega no período de dezembro e junho, a gente chega a 100% de capacidade instalada, né? Nos outros períodos, a gente chega de 50% a 60%. A gente queria que todos os meses do ano fossem igual dezembro e junho, mas infelizmente assim, né? A gente consegue vender mais nas datas comemorativas de confraternizações, de eventos, que é no final do ano, e também em junho, que é o período da festa junina, que as pessoas também hoje confraternizam muito fazem a resenha, fazem a reunião família com amigos, né? Então isso
é o que a gente sentiu pós-pandemia e como existe também todo esse trabalho de ser o maior arraial do Brasil e tal, então isso tudo tem ajudado também, né, no nosso faturamento, né, nas nossas vendas. E você pode estar falando como é que foi esse histórico da evolução, do crescimento das vendas, da produção de vocês? Até a pandemia, a gente crescia praticamente, a gente fala 3 dígitos, né? Eram, assim, 300%, 400%, né? Com EBITDAs também muito bons. Então, assim, eu nunca tinha visto nenhum produto, né, ainda, assim, porque eu trabalhei mais com refrigerante, com tanto retorno, assim, para que a gente pudesse reinvestir. Acho que isso que realmente é muito saudável, né? A parte tributária é um pouco alta, mas a gente consegue, então, fazer o pagamento de tudo, fazer as obrigações, né? E também reinvestir na empresa, na equipe. Então, esse crescimento aconteceu, então, de forma que eu digo meio que orgânica, porque a gente não precisou pegar recursos em bancos. A própria empresa ela foi dando retorno e a gente foi investindo. Acho que hoje a gente não paga nenhum tipo de financiamento para banco, justamente porque a gente consegue fazer o nosso capital de giro, fazer os nossos investimentos. E tem uma situação que já aconteceu no ano passado, que nós fomos contemplados também pelo Inova Indústria, não, Tecnova, que é da FAPEMA. Nós somos contemplados em primeiro lugar no segmento de indústria, e isso também tem nos auxiliado muito, né, nessa parte de inovação, de equipamentos novos, de melhoria de processo. Isso é muito importante, Tânia. Você está dando esse feedback, essa experiência que vocês têm de como é que estão evoluindo no mercado, né? O apoio que você pode também estar buscando das instituições públicas para que isso também possa perpetuar no negócio. E o mercado, como é que ele está dividido? Você hoje está somente aqui na capital, você atende no interior, já tem uma parte de expansão fora do estado? A gente atende praticamente 98% na capital, em função de delivery, porque tem que ser local. No interior, a gente consegue atender alguns pontos de venda em Barreirinhas, onde tem mais a parte turística, que entende o que é um chopp artesanal, que tem um valor agregado maior. Então, nós atendemos Barreirinhas. E, com cerveja, a gente consegue atender Atins e Santa Amaro. A gente não tem nenhum planejamento ainda de expansão fora, porque demanda muito mais investimento, né? Então, a gente trabalha muito mais a parte de melhoria de atendimento na capital e, no máximo, Barreirinhas e Atins, para que a gente possa realmente expandir para fora desse raio, né, de atuação que nós temos hoje. Existem alguns pedidos esporádicos que, quando o turista vem para Atins ou para Barreirinhas, ele toma nosso chopp, nossa cerveja, e eles pedem, então, via Instagram, pelo direct, e a gente manda via correios. Então, é dessa forma que acontece atualmente. Essa parte logística, principalmente do chopp, deve ser um pouco mais complicado, que você citou que tem a validade de 7 dias. Isso. E aí, como o envasamento também é praticamente na hora do pedido, então isso deixa uma janela bem curta e a logística tem que ser muito bem eficiente. Né? A logística tem que ser eficiente, a gente não coloca nenhum tipo de conservante, enzimas, para que ela consiga ter uma vida mais prolongada, né? Um tempo de prateleira mais prolongado. Então, tudo isso talvez tire um pouco do que o nosso produto oferece, né? Então, é isso. Tânia, e na parte de investimento em tecnologia, o que vocês estão fazendo para que possa estar ajudando no custo de vocês, ou então até mesmo no atendimento? A gente está com um projeto agora, junto com a Tecnova, Sebrae, é tudo com Tec, né? Mas, porque assim, tem Inova e Tec, mas assim, o que a gente tem hoje de projeto para essa área de tecnologia é um aplicativo, junto com o Sebrae Tec. É muito interessante também, porque a empresa paga 30% e o Sebrae Tec 70%. E é voltado para as microempresas, né? A gente quer fazer um aplicativo de atendimento. Porque todos os dias
existe um atendimento via WhatsApp para atender delivery, que vai das 9 até 18 horas, só que existem alguns momentos que não tem ninguém. Então, a gente também quer fazer pelo app para facilitar a vida de quem quer fazer uma festa, lembrou de última hora. Claro que não vai atender no mesmo momento, mas ele já vai poder fazer toda a compra, né, por esse aplicativo. Então, nós estamos inovando com o aplicativo. A gente já teve plataforma também anteriormente de venda para ponto de venda, assim, que eles também poderiam fazer pela plataforma, mas assim, tem gente que prefere o WhatsApp ao invés da plataforma. Então, o vendedor que colocava na plataforma para chegar o pedido para a empresa. De uma certa forma, facilitava, porque quando você tem todo esse layout de ter o pedido, já entrar no sistema, o sistema já reconhece, tem que ter estoque. Então, facilita muito assim, né, o trabalho da equipe, você diminui erros, mas nem todos os pontos de venda usavam essa plataforma para fazer pedido. Então, a gente também depende muito do comportamento, da atitude do nosso cliente para que ele possa... E a gente acabou, durante a pandemia, não utilizando mais essa plataforma para os pontos de venda. Mas para o delivery, a gente já está com um app para compra, para aquisição. Isso é bom, Tânia, porque, vamos dizer, muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, elas, às vezes, se concentram somente na qualidade da produção. Mas aí tem, que é o problema principal, o que é? É o foco na venda, ter o atendimento adequado, um meio de você estar disponibilizando o seu produto de uma maneira fácil, que o consumidor não desista logo fácil, na hora que ele entra já tem essa possibilidade. Então, hoje, o canal de vendas ele é muito importante, que vai complementar a expansão da empresa. Então, isso que você está citando, juntamente tendo essa parceria com a FAPEMA, com o SEBRAE, que isso aí é muito importante, que serve de exemplo para outras empresas, outros empreendedores que estão buscando esse caminho do aperfeiçoamento, ele é essencial para o empreendedor. Além disso tudo, né, eu acredito muito em redes de apoio. Então, uma das coisas que até o Albertino, que é superintendente do SEBRAE atualmente, ele era da FIEMA. E a cervejaria nós procuramos, quando a gente começou as nossas atividades, a gente foi a FIEMA, que é a nossa casa, né? E aí ele falou, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é sair daqui da minha sala, ir lá para o Sind Bebidas e se filiarem no sindicato. E nós fizemos isso. Então, foi uma das coisas mais acertadas. Porque quando a gente trabalha em rede, em associação, você tem muito mais respaldo, você tem acesso, né? A Tecnova, ela veio através de uma palestra que eu assisti dentro da FIEMA. Então, você está junto de uma entidade, né? De um sindicato, abrem as portas para cursos, para ter acesso aos editais, aos festivais, né? Porque tudo, para cervejarias pequenas, locais, a gente precisa de festivais para que a gente possa divulgar nossos produtos. É um meio de divulgação que dá muito certo e garante a perpetuidade das empresas, porque eles conseguem fazer um caixa no festival para que possa... Porque nem todo dia tem evento, né? A feirinha também, a feirinha de domingo também é outro evento que também faz com que divulgue as cervejas artesanais, as bebidas locais e que faz com que as empresas continuem sobrevivendo, perpetuando, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala, quando a gente faz as nossas reuniões com todas as entidades para pedir apoio nos festivais, é que nós não temos a grande mídia, então a gente precisa dos festivais para a divulgação dos produtos. Isso é importante, Tânia, você está citando esse apoio que tem dessas entidades, porque muitos ainda desconhecem disso. Então, esse processo que você vivenciou na sua cervejaria, ela é importante, porque às vezes a gente está só ligado na preocupação do dia a dia, e a partir do momento que você integra um sindicato, faz parte de uma federação, tem um apoio de um SEBRAE, tudo isso já dimensiona e acaba facilitando. Às vezes a gente tem acesso a linhas de crédito, a tecnologia, entendeu? Porque às vezes a gente está preocupado com o nosso negócio, a gente não tem essa visão. E esse apoio, essa rede de apoio, ela acaba sendo fundamental. E isso acaba agregando e estimulando
o crescimento na expansão. Sim, essa semana agora, na semana passada, após a Expo Indústria, nós tivemos um evento também, chama Jornada da Inovação, que a CNI está fazendo agora itinerante por estado. Semana passada foi o estado do Maranhão. Que é a Confederação Nacional da Indústria, não é isso? Isso, a Confederação Nacional da Indústria está fazendo essa jornada de inovação, que traz junto, vai ter um prêmio em março do ano que vem, que vai ser a finalização dessa jornada, com premiação de startups, né? E também trouxe junto uma empresa que mostrou as linhas de crédito, a forma de gestão de inovação. Então, essa parte de linha de crédito, a gente vê que existem créditos no mercado, tanto a fundo perdido ou com juros baixos, para que as empresas possam acessar e consigam realmente dar essa impulsionada, essa acelerada que é necessária, né? Isso é importante, porque hoje, com o atual cenário da taxa de juros elevada, e, vamos dizer, uma inadimplência alta, e isso acaba também refletindo no consumo das pessoas, então muitos empresários acabam tendo essa preocupação. Sim. Então, também esse lado do financeiro, né, do que acontece no mercado, também é uma maneira do empreendedor também ter essa preocupação. Sim. Tem pela FAPEMA agora tem Centelha, né, que é outra linha de crédito, valor menor, mas que está sendo lançado, acho que foi lançado semana passada, no Multicenter Jaracati. E a FINEP, né, ela tem várias linhas de crédito, assim como o Sebrae também tem, né? Então, tudo está lá acessível, né? Então, na verdade, precisa realmente conhecer para poder aplicar. E vocês têm algum planejamento para estar pegando alguma linha de crédito que possa estar ajudando numa inovação de tecnologia? Vocês têm interesse ou o caixa suficiente de vocês, ele suporta, é uma política da empresa trabalhar somente com... Nesse momento, assim, a gente suporta, né, com o que tem. Só uma aquisição que a gente vai fazer agora, mas não é para a parte de tecnologia, mas para melhoria de prestação de serviço, que é aumentar a frota, né? Então, e aí nós estamos tendo parceria com o BNB, que tem o menor juros, né, no mercado. Isso. Então, a gente mantém parceria também com o BNB, tem propostas de boleto, de cesta de serviço mais em conta do que o BNB, mas a gente fica com o BNB justamente em função dos juros que eles oferecem, né? Acho que o menor do mercado também é com eles. Então, a gente tem parcerias com os bancos justamente também com essa pretensão, né? De acessar a linha de financiamento deles. Porque muitos, hoje em dia, eles acham que é muito complicado de ter essa busca para acesso da linha de crédito. Então, hoje a gente tem as plataformas, tem os bancos que têm os seus sites, fica mais fácil, o processo não é tão custoso e tá inacessível. E está tudo na palma da mão, porque hoje em dia tudo acontece dentro de um aplicativo. Exatamente. Né? Então, muitos desconhecem desse caminho, você citando que você consegue estar fazendo isso com mais simplicidade e visão que realmente pode chegar a pegar esse crédito e impor na sua indústria, isso aí facilita também e serve como exemplo. Agora, Tânia, você poderia estar me falando como é que é o sistema de produção? Então, a gente sabe que vocês têm a matéria-prima, os insumos envolvidos. Como é que vocês enxergam isso de acordo com a demanda? Que você falou que tem uma sazonalidade. Como é que vocês se organizam para isso? Sempre a gente verifica como é que foi a venda no ano passado do mesmo mês, só que a produção ela tem que estar 30 dias à frente. Então, e a compra, então, são 60 dias. Então, o primeiro processo começa com a parte de compras, né, a previsão de estoque mínimo, o que vai ser produzido, e a gente faz, então, a compra, que matéria-prima vem do Rio Grande do Sul, o lúpulo vem do Rio Grande do Sul, que é importado, tem uma importadora lá, e a parte do malte vem da cooperativa agrária, que fica em Paraná, mas eles têm um CD em São Paulo. Então, a gente já sabe mais ou menos qual que é o lead time, faz o pedido, deixa pelo menos um mês de estoque de matéria-prima. E com relação essa parte de programação,
Também existe a programação também do fermento, que é uma das matérias-primas mais caras. Então, tudo isso é feito, todo um trabalho de planejamento. E a parte de volume a ser produzido, então, com base no ano anterior. E todos os dias, então, chega um colaborador mais cedo, né, 4, 5 horas da manhã, para que ele possa abrir a fábrica, começar o processo de braçagem, moagem, braçagem. Depois ele faz a abraçagem, conta com mosturação, filtração, fervura. E aí vai para o resfriamento, onde é inoculado também o fermento, e vai para o tanque. E é isso tudo, são dois processos por dia. Então, um operador da manhã faz um processo e o da tarde faz o segundo. E aí existe esse processo que é a parte de mosturação, e a parte de fermentação vai de 7 a 8 dias, e a de maturação mais 22 dias. Então, no total, são 30 dias de processo. Mas como é que consegue fazer uma previsibilidade para 30 dias? No meio do mês, a gente já vai verificar, vai ser maior ou menor. Então, de acordo com a demanda do mercado, a gente também consegue, durante o mês, fazer essa produção, se vai aumentar ou diminuir. E aí a matéria-prima já está lá para uma previsão mensal. Se for necessário comprar mais, aí no meio do mês, ou no dia 20, a gente já faz a compra novamente, antecipa um pouco a vinda da matéria-prima do mês seguinte. Certo. E a organização do fluxo de caixa? Vamos dizer, você falou que as matérias-primas são importadas. Então, provavelmente tem a cotação em dólar que acaba influenciando no custo. Como é que vocês fazem essa organização do caixa de vocês para estar... A gente só tem uma matéria-prima que vem direto, não, que tem essa situação de $100. O restante, ele é importado, mas é tudo em reais. Essas empresas que eu citei, que são do lúpulo e do malte, eles sempre têm um estoque já meio que pronto aqui no Brasil, né? Só tem uma empresa que tem fora, isso é um pouco complicado para a gente está até estudando se a gente vai continuar usando essa matéria-prima ou não, porque é meio complicado, porque você tem que ter 50 a 60 dias de expectativa, de previsão de consumo, né? Como é um produto novo, não sei se vale a pena, porque também nós não temos nenhum histórico de compra. Então, talvez a gente não fique com esse produto, veja uma outra alternativa para substituí-lo, né? Mas, assim, a gente sempre tem, nessa governança que nós temos entre os sócios, a gente colocou um valor X, todo mês tem que ficar lá, então não vai para dividendos, ele fica aquele valor X, a cada trimestre a gente faz a parte da distribuição dos dividendos, então tem que ter um valor X, que tem que cobrir todas as despesas mensais e mais os fornecedores. Então, nós temos essa segurança de manter sempre em caixa esse valor. Que isso aí é fundamental, porque Sim. Se a gente não tem essa previsibilidade, essa segurança no caixa, então qualquer eventualidade que possa ter no mercado Sim. acaba influenciando no resultado da empresa. E você citando esse exemplo de como é que vocês têm essa gestão, vamos dizer, ela serve de base, né? Para a tomada de decisões, para organizar o custo, enfim, ela acaba influenciando no resultado da empresa. Sim, e assim, a gente sempre quer deixar nossas obrigações pagas, os credores também, dificilmente, a gente quase não atrasa, tanto é que teve um dia que um boleto não chegou, né? E aí o cliente também não conseguiu entrar em contato, porque ele colocou qualquer e-mail, não colocou o e-mail do financeiro e foi parar no outro. E por um valor mínimo, assim, a gente foi protestado pela primeira vez. A gente não sabia nem como é que fazia para tirar o protesto do cartório, porque não é nossa rotina do dia a dia, né? Mas, realmente, assim, uma das coisas que a gente sempre fala, a gente também não quer crescer muito para ter um problema depois de dar um passo maior que as pernas e ter problemas financeiros. Então, a gente sempre procura fazer os investimentos de forma muito com riscos calculados, né? Isso, nada isso de porque assim, às vezes o empresário quer realmente, eu vou fazer isso, vou conquistar o mundo, mas nem sempre é tão fácil, né? Porque o investimento é alto e às vezes o investimento também não é sempre certeiro, né? Então você tem que conhecer muito do que está fazendo para que você não tenha esses percalços, né? Esses problemas, porque você começar com problemas, depois talvez a bola de neve seja tão grande que você não vai mais conseguir sanar, né? Então, isso tudo também a gente sempre avalia.
Isso aí é importante porque você está dando o exemplo e mostrando de como é que é o processo. Então, você falou do processo do investimento, de como é que você faz a compra do seu estoque, Uhum. administra, tem o processo da produção da indústria internamente, a parte de atendimento ao cliente. Então, tudo isso está interligado. E Sim, aí tem um fluxo financeiro que acaba sim. E tudo bancando dentro, tudo é, isso, né? e tudo dentro do sistema, né? A gente tem um sistema chamado Beer Sales, que é um sistema que foi feito para cervejarias, e a gente usa isso. Tinha um programa diferente quando a gente chegou, que era de restaurante. Falou, não, isso aí não dá. Aí nós, então, adquirimos o Beer Sales justamente que a gente pudesse ter um sistema que pegasse, todos os processos estivessem dentro desse programa, né? Então, é uma RP muito fácil de ser utilizado e todo mundo utiliza com facilidade, né? A gente tem dificuldade de inserir as informações. O financeiro é feito por lá, a parte de conciliação bancária, estoque, produção, principalmente também a parte de inventário de estoque, né? Porque todo mundo quer que um barril vire uma churrasqueira, né? Então, mas tem assim, a gente já fez o barril coloca um código de barras, né? Mas tem um momento que o próprio ser humano deixa que eu dou baixa eu mesmo, né? Só que gera erros, né? Então, quando você não usa o código de barras, às vezes pode esquecer um barril no evento, então tudo isso a gente sempre tem que estar voltando, né? Falar, gente, vamos voltar com o código de barras, que é o que garante realmente, porque pode ter um erro humano, né? Ah, aquele barril está aqui, às vezes olha o número, não é, e diz que está aqui. Então, a parte de controle também do nosso patrimônio, né, é importante. Eu digo que tem que preservar sempre o nosso patrimônio, que são os equipamentos de trabalho, e as ferramentas de trabalho também, né? Preservar bem um carro, porque você tem que fazer entrega com aquele carro. Se você passa no buraco e acaba com a suspensão e tudo, vai ter manutenção, isso tudo é prejuízo, é despesa para a empresa. Então, que cuide bem do seu celular. Então, isso tudo a gente pede que eles façam, que transportem as chopeiras com muito cuidado, para preservar a integridade delas, as peças. Então, isso tudo a gente passa as orientações para que realmente a equipe ela esteja consciente, né, do que está sendo feito também. E com esse processo do sistema de ERP que vocês têm, vamos dizer, a gestão fica muito mais fácil, né? Então você deixa de dar espaço para erro. Então Isso. fica muito E mais. controles paralelos, né? Exatamente. Então a gente, vamos dizer, percebe que muitos têm esse receio em estar investindo nessa parte de sistemas, porque, vamos dizer, são um pouco mais caros. Mas se a gente fizer a comparação de quando tem Custo-benefício, né? do custo-benefício e do trabalho, né, que você tem e da possibilidade de erro humano, Sim. né, que são muitas fases, né, do processo que para ser seguida, isso numa rotina, se você também tem um quadro de pessoal, que aí eu gostaria que você também está citando, como é uma indústria, tem também a parte de atendimento, como é que funciona o seu quadro de pessoal? Ele é grande, é pequeno? Se for fazer proporcional à quantidade que a gente produz comparado a uma empresa grande, a gente emprega mais pelo volume que a gente, proporcionalmente ao volume, nós empregamos mais. Mas como é uma empresa assim, de porte pequeno, a gente tem a parte produtiva, né? Que são 3 pessoas. Aí nós temos na parte de logística mais 4. Na parte administrativa, financeira, a gente tem mais 2 pessoas. E na parte comercial, mais 2. Então, no total são de 12, 13, até 15 pessoas no quadro. Depende muito da época, do período do ano. Então, vamos dizer, a parte do processo de produção, vamos dizer, é praticamente um quadro fixo, né? Fixo, É isso. fixo, Aí, né? durante a baixa demanda, né, da sazonalidade, eles tiram férias. A maioria tira férias no primeiro semestre, porque é um semestre mais chuvoso, o consumo é menor, então todo mundo tira férias no período do primeiro semestre. E aí a gente sempre fala, olha, vocês não vão tirar férias nem em junho e nem em dezembro, porque é o período que a gente está vendendo mais, então precisa da equipe toda lá. E a parte de equipe de vendas, como é que vocês funcionam durante esse período da sazonalidade? Continua o mesmo atendimento, tiram férias, né? Então, o atendimento continua mesmo, né? Independente do volume ou não, eles só não vai tirar férias, mas só tira férias na baixa sazonalidade mesmo de vendas, né?
E a parte de delivery, como é que vocês estão vendo esse mercado? Ele está crescendo? Sim, Tem uma evolução sim. constante? A gente cresce praticamente todos os meses desse ano aqui de 2025, né? Elas foram maiores em vendas de delivery do que 2024. Então, é o que É mais um trabalho cresce. que vocês também estão incentivando, né? Vem É, fazendo, né? vem fazendo. E isso tudo é possível por divulgações em eventos, que é esse do Oktoberfest, que a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente. Também é possível em função de tráfego pago, marketing, acho que é importantíssimo, porque você consegue estar presente, né? E hoje em dia as mídias sociais é que, de uma certa forma, alavancam as vendas, né? Então, E, e na parte dos bares e restaurantes, tem uma evolução também do consumo? Ou tem aumentado o número desses? eu vejo em bares e restaurantes ele está bem Está estagnado, né? estagnado, né? A gente também tem procurado novos pontos de venda, mas com a pegada para o que a gente precisa é menor, porque a gente também acaba brigando com os grandes players, né? Então não é fácil. Uhum. Então a gente está mais focando realmente em delivery, mas a gente não deixamos de atender pontos de venda. A gente também está em pontos de venda, né? E assim, não existe aquela diversidade que existia, sei lá, antes da pandemia. Então, acho que a crise chegou junto também, né, para os pontos de venda. As mais tradicionais são fechadas com as grandes marcas. Então, para a gente fica um pouco mais difícil de adentrar nesses pontos de venda. Mas a gente ainda persiste, está lá, né? Onde dão espaço, nós sempre estamos em parceria. Isso é importante, de saber de como é que é essa procura da evolução de cada demanda, né, É, do delivery, da parte de bares e sim. restaurantes, que são os principais clientes de vocês. Bares e restaurantes, hoje em dia, a gente tem conseguido entrar muito com a cerveja. Então, não, o chopp Antes também era só entra. o chopp, Era agora mais, é agora, mais hoje a em dia eu cerveja. vejo que tem mais a cerveja, que consegue atender aquele público que é turista também, né? Uhum. Mas onde pedem chopp, a gente coloca o chopp que também sai bem, né? E no delivery também tem uma demanda pela Cerveja, a cerveja? gente não faz pela cerveja, porque a gente não trabalha com a cadeia gelada da cerveja, então é mais chopp mesmo. Até porque o valor agregado de uma garrafa, para a gente que compra em menor volume, ele é caro uma garrafa Ah, dessa, tá. colocar rótulo. Então a gente sempre prefere o chopp, que aí a gente consegue ser mais competitivo também no preço. Certo. E vocês têm uma expectativa de estarem crescendo nessa parte de cervejas? Para cerveja, acho que é mais para atender pontos de venda que não tem a demanda necessária para um barril de chopp. Para Uhum. 30 litros no nosso menor volume, e aí são 7 dias de validade. Então, se não tiver essa saída, né, a gente vai acabar vendendo chopp que já está com um sabor mais envelhecido e oxidado. Eu acho que isso não é interessante, porque a experiência do chopp tem que ser chopp fresco. Então, quando a gente verifica que a demanda dele de chopp não está de acordo com a nossa parte de padrão de qualidade, tempo de consumo, a gente sugere transferir realmente para a cerveja. Ou então Certo. começa com cerveja e verifica que tem saída e vai o chopp. A gente começou agora com o restaurante do Senac, né? E está tendo também uma saída muito legal. Estão bem felizes, né? Porque Senac também é turismo, né? E Então é, acaba e é atendendo. referência, né, também. Referência na cidade de tradição. Isso é bom. E, Tânia, você poderia estar. A gente tem aqui 3 rótulos, né, Uhum. da cerveja, você explicando assim, de cada detalhe dela, de como é que é a característica Ah, dos sim. seus produtos, e também falar do chopp, né, que é o carro-chefe, né? Tá. Todos esses rótulos que estão na cerveja, nós também temos no chopp, né? E o primeiro que a gente fala que sempre que paga as contas é a Pilsen, essa do rótulo amarelo. É o de partida, né, que tem o menor valor. Ele é um chopp que não é filtrado, mas ao mesmo tempo ele é leve e harmoniza muito bem com peixes, com pratos que é do nosso típico aqui do Maranhão, né? Essa flor de vinagreira, ela é mais acidificada, com uma coloração avermelhada, uma coloração muito bonita. E também harmoniza com camarão, com cuchá, e até com doces também.
E ele tem então ele é levemente azedo, em função da vinagreira mesmo, Da né? vinagreira, né? E a Mosaic, ela é uma Pilsen mais lupulada, leva o nome do produto é o do lúpulo, né, chamado Mosaic. Ela é um pouco mais aromática, um pouquinho mais de amargor, muito mais aromática do que amargor. Ela combina um pouco mais com defumados, também com uma torta de limão. Então, ele é um pouquinho mais aromatizado, tem um sabor mais marcante. Esse aí, então, deve ser para carne, né? Para o churrasco. Isso também. Certo. E os chopps também são as mesmas coisas, né? Os mesmos rótulos que tem na cerveja, nós temos no chopp. Só que, como eu falei, 98% prefere Pilsen, né? Para o calor e tudo, acaba que... Incentivando, né? E a gente fala que tem uma drinkability mais fácil, né? Você consegue beber mais fácil. Você consegue beber sempre, sem ter sem ficar cheio, né? Ou com aquele sabor muito marcante, né? Você quer beber em maior quantidade, então é a Pilsen. E nos bares e restaurantes também acha os 3 tipos de chopp ou a maioria já tem uma preferência para o... O chopp sempre vai ser Pilsen. Pilsen, né? Tem alguns pontos de venda que vendem a Mosaic, lá na Península Barbox. A IPA tem também lá quem vende sempre os 3 rótulos chama-se o Big Joy, né? Eles conseguem vender os 3 rótulos, até pelo público que eles têm, né? Tem a IPA, que não está aqui, mas nós temos também a IPA, que ela é diferente dessas aqui, que essa aqui é uma lager. O tipo de fermento dele é uma lager, e uma fermentação chamada lager. E quando a gente vai para a IPA, que é Indian Pale Ale, é um produto de alta fermentação, é outro tipo de fermento que a gente utiliza. Ela utiliza também, tem uma graduação alcoólica maior e tem mais lúpulos, né? Então tem um amargor maior. Aí que foi feito, né, chama Indian Pale Ale, porque os ingleses levavam para a Índia. Então, para ter mais durabilidade, colocaram mais lúpulo. E o lúpulo, ele é um conservante natural. Ele mata os micro-organismos, né? Então, acaba que a IPA ela é mais forte na graduação alcoólica e também no amargor. Agora, Tânia, você poderia estar falando um pouco mais da sua experiência pessoal. Como é que você se sentiu a partir do momento que você entrou nesse tipo de negócio? Vamos dizer, você tinha uma outra experiência de trabalho? Como é que você chegou a dizer, olha, esse aí... Essa mudança aí. Eu sempre fui... Pode falar também um pouco da sua formação? Então, eu sou engenheira de alimentos. Aí a minha primeira entrevista foi para a Sadia, né? Enquanto estudante. E aí o entrevistador falou assim, olha, Tânia, teu perfil é de empreendedorismo. Só que, assim, naquela época, você precisava de capital, não tinha startup, nada disso, né? Então, eu falei assim, eu não tenho capital para iniciar um empreendimento. E eu nem sabia com o que eu ia me identificar, né? E aí eu fui para o mercado realmente de trabalho, fui trabalhar na Ambev, na época era Brahma, né? Fui trabalhar na Brahma de Fortaleza e fiz um curso de cervejaria, tecnólogo em cervejaria, que era do Senai de Vassouras, que era o meu sonho. Enquanto estudante, eu fazia estágio em Resende, no Rio de Janeiro, na Ovo Maltini, e perto de lá era Vassouras e tinha esse curso. Falei, gente, eu quero fazer esse curso. E fiquei com isso. E aí, coincidentemente, numa entrevista lá da Brahma, né? Acabei indo para a Brahma de Fortaleza e só tinha uma vaga para esse curso, né, de Vassouras, porque as cervejarias mandavam todo ano uma parte da equipe lá para treinar. Falou, olha, a cervejaria aqui de Fortaleza só tem uma vaga. Como a gente por idade e tal, a gente não vai ser você a pessoa aí, porque ele é mais velho que você. Eu falei, bicha, mas aí eu insisti, falei, gente, eu gostaria muito, que é o sonho da minha vida fazer esse curso. Aí eu chorei, né? Muito, persisti. Só que eles falaram que não teria. Aí, por coincidência, assim, na semana seguinte, surgiu uma vaga. Aí eles falaram assim, eles me chamaram na sala, falaram, Tânia, quem não chora não ama, né? Você conseguiu a segunda vaga para o curso de Vassouras. Eu fui muito feliz. Foram 3 anos de curso, um curso muito denso, com carga horária alta, junto com o Instituto Demes de Munique, da Alemanha, então era um curso dual. E no final do curso, depois de 3 anos, você fazia uma prova junto com os alemães lá, prova da matéria, todo estudo. Então, uma prova muito difícil, mas assim, todo mundo estudava muito, mas a gente acabou, todo mundo passou, né?
E aí, depois disso, quando eu me casei, meu marido já era da Ambev, não poderia ter o casal, ele ficou na Ambev e eu saí para trabalhar numa empresa de refrigerante regional daqui, que eu fiquei por mais 2 anos, que é a Psil. Aí, depois disso, eu prestei consultoria em refrigerante. Eu vim para o Maranhão em 98, eu fiquei 12 anos. Depois, em 2010, eu prestei consultoria na área de refrigerante em Macapá. Depois, eu fui para Oleama Real, né, que é a de saneantes. Depois, eu fui para Manaus, de novo, em refrigerante e água. E, quando eu voltei de Manaus, surgiu essa oportunidade de ser sócia, então, na Cervejaria Dona. E aí eu fiz todo um estudo de viabilidade, crescimento de mercado. É quando a gente teve certeza que a empresa ela realmente ia dar certo e ia decolar. Falei, nós vamos entrar nesse empreendimento. Então, os 2, quase 3 primeiro ano da nosso trabalho lá dentro da cervejaria, ela foi só eu posso chamar de smart money. A minha remuneração a parte da minha sociedade, ela foi paga com o meu conhecimento. Então, eu trabalhei com para fazer parte da sociedade. Então, os 25% que eu tenho hoje, ela foi em função de do conhecimento, da experiência. Esses 25% pertencem, tanto está no meu nome, mas é tanto meu como do meu marido, né? Que ele também contribui muito, ele tem uma experiência muito grande, né? Ele tem uma expertise, um senso de decisão assim que é invejável, assim. Então, ele sempre orientou muito a gente. Então, isso tudo, assim... E aí, assim, eu digo que a experiência dele na cervejaria, de parte de processo, a minha experiência também dentro dessa empresa de refrigerante que eu fiquei por 12 anos, que foi praticamente como se fosse um MBA na prática. Então, mesmo sendo CLT, eu vivenciei muito lá como sendo um empreendimento que era meu também, dona do negócio, aquele senso de dona do negócio. Então, isso tudo ajudou muito. No momento que eu fui para a Cervejaria Dona, eu já sabia o que poderia ser feito, o que não poderia, quais as ferramentas necessárias, o que utilizar, né, de ferramentas, né, de gestão. Uma coisa que eu sempre digo, assim, é necessário ter um plano de negócio, sim, mas do jeito que está hoje o cenário, né, eu não acredito num plano de negócio assim de muito tempo. Eu acho que tem que ser pelo menos o anual e nada de fazer muitos planos de ações. Eu acho que o ver e agir é muito mais fácil para uma empresa pequena do que você fazer vários planos de ações que fica ali pendurado na parede, ninguém utiliza. Então, existe a parte de visão, missão que são necessários, né, tá dentro de cada colaborador, mas eu não acredito muito naquela situação de fazer um plano de ação gigantesco, planejamento estratégico com, sei lá, 5, 7 anos, mas assim, acho que fazer pelo menos a lição de casa do que vai ser esse ano e vai ser no ano que vem já é o suficiente, né? Essa visão, Tânia, que você está passando, ela é essencial, porque, vamos dizer, toda essa sua experiência que você teve antes dessa cervejaria foi base para tudo. Sim. Tanto que, vamos dizer, esse conhecimento que você investiu, tudo que você estudou, a experiência que você acumulou, acabou resultando numa sociedade que virou capital, vamos dizer, virou 25% do que você da cervejaria. Então, isso aí é um grande exemplo para que as pessoas observem que às vezes a gente não tem o capital suficiente, mas a gente pode estar fazendo essa associação com pessoas que têm essa capacidade, mas aí você leva o seu capital intelectual, a sua experiência, que acaba agregando, e aí você mostra o resultado. Sim. E aí, com isso, todos saem ganhando, que foi o que você citou aí, de como é que teve o comportamento de cada sócio e de como é que está o andamento. Então, você tem a sua parte que você executa, tem o seu marido que também tem a sua função principal, os outros sócios também devem ter a sua expertise, devem ter a sua capacidade, que no final acaba somando, né? E aí dando um direcionamento mais preciso para a evolução do negócio. E isso, vamos dizer, é o essencial. Às vezes, muita gente diz, olha, quando tem muitos sócios, às vezes não dá certo. Mas se você realmente se associar com pessoas que têm essa capacidade, têm a expertise, aí não tem nada a perder, só tem mesmo
a contribuir. E tudo isso que você está citando, mostrando para a gente que está aqui na Marandu, é um case de sucesso, é um grande exemplo. A gente tem vários estudantes, nós temos os nossos professores que estão sempre orientando esses novos empreendedores, os alunos interessados. É uma agência que está, vamos dizer, fervilhando, e a gente detalhando dessa experiência de como vocês estão vivenciando, vendo a dificuldade do mercado, vendo essa preocupação com a administração dos recursos financeiros, da expertise, da experiência. Isso aí é fundamental para que sirva de exemplo, não é isso, Tânia? E uma das coisas até, assim, falando em equipe também, né, a gente, estando dentro da nossa casa, que é a FIEMA, a gente tem um trabalho, um contrato de parceria muito legal, que é com o SESI Clínicas, que faz toda essa parte de saúde ocupacional, e a gente fazia até um trabalho com uma outra empresa de parceria, né, nessa parte de saúde ocupacional do trabalhador, só que hoje a gente tem um trabalho muito mais, assim, respaldado, né, junto com as SESI Clínicas. Então, tanto odontológico, vacinação. No período da pandemia, eles foram imprescindíveis, foram lá na fábrica, vacinou todo mundo, levou um kit de higiene, deixou um totem com álcool gel. Então, uma das coisas que eu acredito também que todas as empresas têm que ter é uma parceria ou com SESI Clínica ou com alguma empresa ligada à medicina do trabalho. E Isso segurança do trabalho, né? Isso, porque, vamos dizer, é a preocupação com o funcionário e com as normas, né, que precisam ser... E ano que vem já vai entrar em vigor a NR1, que é a parte do psicossocial, né, do colaborador. Então, tudo isso o SESI Clínica vem se preparando também. E aí é um apoio que, vamos dizer, tira essa preocupação do empresário, que sabe que tem uma empresa, uma instituição que pode estar contribuindo e suprindo essa necessidade. E a gente também tem um escritório de contabilidade parceiro também, que também nos atende de forma assim, sempre com muito responsabilidade, né? Então, ela sempre diz, olha, Tânia, vamos fazer por essa via, acho que é melhor assim. Então, a gente sempre está trocando muita informação para que a gente não incorra em erros, né? Para que a gente sempre possa, então, também ter a parte contábil fiscal de forma que seja sempre correta, né? Isso aí que você falou da contabilidade é um ponto importantíssimo. Então, principalmente, todos os empresários têm essa dificuldade, porque o empresário ele está concentrado na sua operação, né? Sim. No seu negócio. Vendas, né? E nas vendas. E aí, essa parte da tributação, ela é uma parte mais complicada. Então, você tem essas nuances que, se você não tiver um profissional, um escritório muito bem atualizado, acaba impactando em recolhimento de impostos excessivos, ou então deixar, né, de estar pagando o devido. Isso acaba ocasionando problemas no futuro. Então, tendo essa escolha, um profissional adequado, um escritório de contabilidade adequado, ajuda, né? Demais. Então, eu acho que vocês têm aí um caminho que precisou bastante desse apoio, e entender bastante, né? Sim. Dessa parte Inclusive, tributária. também com relação à tributária, ou passivos trabalhistas também, né? Porque ela também faz a parte de folha, né? E acaba que faz um pouco de RH. Então, ela sempre também, a gente trabalha muito na parte preventiva, né? E então é isso, né? Acho que, assim, ser empreendedor, né, parece que é muito bonito, mas tem muitas, é um leque muito vasto, assim, de responsabilidade que a gente tem, né? E a gente aprende todo dia, né? É um desafio, né? Sim. São várias áreas que você acaba aprendendo, e muitos empresários, vamos dizer, conseguem aprender, certo? É uma carga excessiva de informação, de conhecimento que ele tem que estar aprendendo para tomar a decisão correta, para obter no final o que é a margem de lucro ideal para se perpetuar e ter... Acho que a coisa mais difícil é a perpetuidade, né? Esse aí que é o... Eu acho que um dos grandes desafios sempre vai ser a perpetuidade da empresa, e é o que a gente tem que perseguir também, né? Exatamente, Tânia. Então, esse processo que você vem citando aqui para a gente, de como foi o início, desde a implantação da decisão, fazer um plano de negócio,
o investimento do capital, a escolha das matérias-primas, das pessoas que trabalham no processo, o público-alvo, o Sim. estudo, tudo isso são áreas que... Ainda tem mais um na área de RH que eu não citei, né? A gente sempre teve a parceria da Serum, que é a parte de recrutamento e seleção, que eu acho que também é importantíssimo. Você ter uma empresa que possa fazer e que tenha a cultura muito próxima, né? Então, a Cida, eu já conheço ela, a empresa dela acho que está fazendo 30 anos, né? Mas eu conheço ela desde que eu cheguei aqui em São Luís, a empresa que eu também trabalhei na Psyu, a gente sempre fez a recrutamento e seleção com a Serum. E na Dona também a gente continuou com ela, que ela é uma referência também, né? Esse processo de seleção de pessoal também é importantíssimo, Sim. porque O o nivelamento, empresariado, né? ele não tem essa sensibilidade, não tem. Aí você passando essas características acaba pegando o profissional adequado, Sim. né, para a posição, com perfil, cultura, com né? Alinhamento de tudo, cultura e tudo. experiência, tudo. E isso evita dor de cabeça no futuro. Sim, né? bastante. E aí tudo, acho que tudo é uma parceria, né? E um constante aprendizado, né? Diariamente. Que isso aí vamos dizer, muitos só olham o resultado, mas eles não olham o processo de como foi o início, o durante e o que ocorre, que tem várias dificuldades. Isso é legal, Tânia, porque, vamos dizer, a gente sabe que o nosso estado é um estado que o empreendedorismo está crescendo, Sim. mas a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande. Você citou, vamos dizer, que é necessário ter essa experiência, de ter o estudo, a educação, você ter uma formação acadêmica voltada para o que você tem. Se você não tem essa experiência, você tem que estar procurando, né? E Sebrae sempre vai oferecer, tem o IEL também, dentro da FIEMA, que também trabalha essa parte da educação. E acho que eu também sempre gostei muito de estudar, né? Então, fiz esse curso de tecnóloga cervejeira, depois eu fui fazer um MBA, fiz um mestrado, iniciei um mestrado, depois fui fazer um MBA, depois eu complementei o MBA com um mestrado internacional também em gestão de negócios, e aí pela JICA, que é uma entidade de cooperação do Japão, eu consigo fazer cursos como descendente, né? Então, eu procuro fazer cursos de plano de negócio, que foi o primeiro em 2017. 2020 foi fazer um de melhoria contínua, que é o Kaizen. E agora eu estou mais fazendo um trabalho de voluntária, né? Então, eu quero fazer um curso também para revitalização da cultura japonesa aqui no Maranhão. Então, vou ver se eu consigo fazer um de culinária ou de coordenação de entidades, de associações japonesas, né? A gente também tem uma associação que eu faço parte, japonesa, que tem uma comunidade pequena, não é tão grande quanto no Japão, no Pará, mas que a gente também quer preservar, né? É importante também preservar uma cultura que a gente tem tanto orgulho, né, de fazer parte, né, de ser descendente. E eu honro muito meus pais, né, que vieram pequeno pós-guerra para o Brasil, e o único sonho deles era estudar os filhos. Eles não estudaram, trabalharam na agricultura, mas fizeram questão que os filhos estudassem, porque o estudo é o que muda, né, a sua financeiramente é o que você pode melhorar estudando, né? É o que te dá exatamente o conhecimento. Que te dá essa base, né? De poder e você mudar. mostrando, passando isso, essa sua trajetória, ela serve de exemplo para todas as pessoas. Então, vamos dizer, independente de quem seja, então o caminho, se você quer evoluir, prosperar, é através do estudo, do conhecimento. Então, vamos dizer, o apoio familiar também é essencial para que isso aconteça. Então, principalmente para os novos empreendedores, os jovens que estão buscando, vamos dizer, um caminho muito rápida, né? Porque eles querem tudo rápido hoje, exato, né? Mas isso aí é uma característica, vamos dizer, por causa da tecnologia. Sim. Se você citou anos atrás, né? Quando você começou o seu negócio, não tinha muita essa disponibilidade. Hoje está muito mais rápido, então as pessoas estão muito mais habituadas a utilizar essa tecnologia, os sistemas As de lojas ERP. online, né? Você pode fazer uma loja online, pode impulsionar com tráfego pago. Então, se você estudar um pouco de tráfego pago,
saber fazer uma loja online, utilizar bem as redes sociais, né? Se ela tem esse dom, né, de trabalhar com tudo isso, acho que já consegue, né, iniciar alguma coisa, né? E o resultado financeiro é E a significativo, né? própria, eu vejo aqui pela própria Marandu também, que, né, tem suas startups, né, as empresas, né, de inovação, muito interessante, né? Então, o Maranhão também tem muito a oferecer também, né? Tem matérias-primas que só existem aqui, né, como o babaçu, o próprio Ajussara açaí, que eu acho que tem um apelo muito grande no mercado internacional para exportação. A gente tem vários mercados que ainda precisam... A tiquira, né, que pode virar um IG. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que a Sind Bebidas tem trabalhado muito com o Sebrae, que foi um dos itens de pauta de reunião durante a Expo Indústria, foi a de tornar a tiquira, né, a indicação geográfica aqui do Maranhão. A gente não tem nenhuma indicação geográfica ainda no Maranhão. Espero que a gente consiga fazer com que ele seja a primeira indicação geográfica IG do Maranhão, a tiquira, que a matéria-prima é a tapioca, né? Exatamente. Que utiliza a mandioca como início de tudo, vira tapioca e faz essa fermentação e o destilado. Exatamente. E a gente tem esse orgulho, né? Que agora pode ser registrado e aí a gente, quem sabe, cair no paladar aí do mercado crescer. Nacional e internacional, né? Exatamente. A gente também pode falar um pouco do Oktoberfest? Isso, pode estar explicando como é que vai ser o evento? Tá. Nós vamos estar agora no 4º Oktoberfest do Maranhão. É um evento... na verdade, se escreve Oktoberfest, mas a gente optou como Oktoberfest, né? Um pouquinho diferente, né? Colocou beer no meio do... E que vão estar as cervejarias, as sindicalizados no Sind Bebidas do Maranhão, as destilarias também vão estar, a fábrica de vinhos também, e a realização é do Sindicato de Bebidas, onde eu sou a presidente, e a correalização do SEMA-FIEMA, junto com o SEBRAE, e o apoio da CEINC, Secretaria da Indústria e Comércio, e do Setur, né, da Prefeitura, da Turismo, né, Secretaria de Turismo da Prefeitura, e os patrocinadores, a Cervejaria Dona e o Bebê Mendes, que é de cerâmica. E vai ser no dia 24 e 25, com grandes atrações de bandas, e vai ter alimentos também típicos, né, que a gente sempre leva, né, que é a parte de assados, hambúrgueres, vai ter doces também. E em parceria também com a Secretaria de Indústria e Comércio vai ter provavelmente um armazém do empreendedor, para que alguns empreendedores também possam estar lá, que eu acho que é importante sempre estar apoiando o pequeno, que de pequeno eles viram grandes, né? Então, a gente sempre está fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Indústria e Comércio. A gente também sempre está dentro do Armazém do Empreendedor, que é um dos eventos assim, que eu acho que é muito importante para o Estado e para os novos empreendedores que estão chegando. É uma oportunidade que eles têm de expor, de vender. Já tiveram quantas edições? Essa é a nossa 4ª edição. Então já vai tem ser no Multicentro Sebrae, né? Uma tradição, né? Sim. E como tem um nome mundial, o público é bem grande. Então, dia 24 e 25 de outubro, lá no Multicenter. Então, vamos lá prestigiar mais um ano. Eu já fui nos Todo anos mundo, anteriores. acho que daqui da sala já foi. E é muito bom, porque, Sim. vamos dizer, a gente não tinha isso no nosso calendário e acaba... Tendo que não precisa ir nem para Blumenau e nem para Munique, né? Pode ser aqui mesmo, né? No Maranhão. Exatamente. E é um ambiente familiar, estacionamento, né? Que a gente sabe que o estacionamento do Multicenter é muito bom e vasto, né? Então, é tudo pensado para a segurança também, né? Pode ir com a família. Vai ter um local de kids também. Então, a gente vai estar lá nesse Oktober Beer Fest, né? Oktober Beer Fest. Então, Beer Fest. Degustando as cervejas, o chopp. Sim. E todos os demais que vão estar lá participando. O importante é que você citou que tem um apoio novamente aí, dos sindicatos, da federação, do SEBRAE, do governo do estado, da prefeitura. Isso tudo acaba incentivando
ao empreendedorismo, certo? E, quem sabe, amplie cada vez mais essa parte do nosso turismo, dessa parte de eventos que a gente viu que tem aqui na cidade de São Luís, está crescendo bastante, e isso acaba contribuindo para a nossa economia local, principalmente na prestação de serviço, as pessoas que estão envolvidas. Então, acaba gerando uma renda durante esse período. Isso aí é muito legal, como você falou, que tem que ter essa associação, essa colaboração entre as empresas e as instituições. Essa rede, ela fortalece muito, né? Essa união fortalece muito. É difícil, né? Entender que isso tudo é importante, mas todos os festivais, todas as nossas participações nos arraiais, né, do Estado, elas ocorrem justamente porque o sindicato ela tem apoiado, oficializa os pedidos e a gente é atendido, porque nós temos também a nossa casa, que é a FIEMA, né, o sistema FIEMA, que ela é muito forte, né, então isso tudo nos ajuda bastante. E o legal, Tânia, é que você citou que antes você não fazia parte, né, do sindicato, não tinha essa comunicação. E a partir do momento que você integrou, né, você viu o que poderia estar potencializando, né, a participação da sua empresa. Dos demais também, né, do setor. E realmente tudo isso é possível graças ao sindicato, ao sistema FIEMA, né, que está dentro dele tanto o SESI como o SENAI. E a parceria também sempre, né, do SEBRAE, do governo do estado e da prefeitura. Então é importante, vamos dizer, nossos novos empreendedores a participarem, ver como é que funciona, né, mesmo que não vão logo de imediato, mas verem como é que funciona, para ver que existe uma rede de apoio que você pode estar aprendendo, tendo a possibilidade de buscar informação para utilizar no seu negócio. Sim. Então é isso, Tânia. Eu agradeço. Também agradeço. Pela gentileza para estar apresentando aqui a sua história profissional, história de vida, os produtos da cervejaria Dona, artesanal, pioneira aqui no estado, então que serve de case, de exemplo para todos os novos empreendedores, também serve de exemplo também de como é que é possível chegar num negócio através de um sonho, né? Sim. Que começou desde da sua adolescência, que já tinha essa pegada para o empreendedorismo e acabou se associando com as pessoas corretas e hoje tem uma empresa consagrada, né? Muito obrigada. Eu queria aproveitar também, como eu faço parte como membra, né, do Fórum Nacional das Mulheres Empreendedoras da CNI, como representante aqui do Maranhão, a gente vai estar indicando também, né, algumas startups, empresas que trabalham com inovação, para que possa participar da jornada da inovação lá em Brasília, em março, na CNI. Então, eu já estive conversando com o administrador aqui do Marandu, que é o Márcio, para que a gente possa indicar também mulheres que estão à frente de startups inovadoras, né, com soluções inovadoras. Então, espero que a gente consiga levar mais mulheres do Maranhão, né, lá para Brasília, para que a gente possa participar e, de repente, ser premiada nessa jornada de inovação. E a gente tem uma quantidade boa de pessoas. Eu vi, tem muita coisa interessante e acho que a gente vai conseguir, de repente, colocar o Maranhão no topo, né? Não, a gente, vamos dizer, está sendo feito um trabalho aqui muito legal. E essa participação de quem já está no mercado, ela é referência. E aí acaba incentivando. E a gente tem tudo aí, tem um espaço aí grande, um mercado aí que está precisando, né, de prestadores de serviços, de empresas que tenham produto para atender a nossa demanda local, que é grande, né? Que a gente está tendo um crescimento econômico e aí o consumo ele vem logo em seguida. Né? E aí, eu como mulher, né, também puxando a sardinha, assim, é importante, porque as mulheres, elas tiveram, acho que, direito ao voto recentemente, né? A gente nem imagina, né, que foi tão recente. A gente precisa, com essa representatividade,
conseguir mais voz, mais poder de decisão, até no produto, né? Então, de repente, fazer uma água que tenha, sei lá, produto que faça bem às mulheres, fazer um celular que caiba na mão das pessoas. Então, tudo isso, assim, pensando sempre no mercado consumidor mulher também, porque a gente acaba pegando sempre um produto meio que tanto para mulher ou para homem, mas a gente pode também começar, de repente, a mulher na indústria, ela tem o poder de decisão de trabalhar um design de qualquer produto voltado para o público feminino, né? Ou uma composição que seja mais, que faça bem às mulheres, né? Então, é isso também que eu também levanto essa pauta, né, nas minhas entrevistas, para a gente possa também valorizar as mulheres e dar voz, né? E também ajudar nas decisões. Hoje aumentar a representatividade das mulheres isso, também. a representatividade tem crescido bastante e elas estão se mostrando na parte do empreendedorismo muito forte. Então, a gestão, você vê o resultado muito grande. E na indústria, principalmente, que ainda é bem masculina, né? Então... Tem evoluído bastante. Tem, sim. Acho que agora quem vai ficar à frente acho que é da Nike, né? É uma senhora, acho que 50 a mais, né? Que ela saiu, mas voltou para poder ser acho que é da Nike, para ser presidente dessa empresa, então. Então, estão valorizando a maturidade. Há um tempo atrás, a gente foi na Cimento Bravo, na indústria daqui, e na linha de produção, na parte do pessoal lá, tem um grupo significativo de mulheres, que é um meio que masculino, é dominado né? masculino, mas aí teve uma evolução crescente. Então, vamos dizer, são casos que a gente pode estar citando, que é um meio que ainda meio que restrito, mas está tendo uma evolução significativa. Sim. Então, é isso, né? Obrigada. Tânia, aí mais também. uma vez agradeço pela gentileza, pelo tempo, pelo exemplo né, que você é de mulher empreendedora. Obrigada. E sirva de exemplo para nossos jovens. E quando tiver novidades, oportunidades, novos eventos, como o Oktober Beer Fest, né? A gente volta. Volta aqui para a gente. Próximo vai ser provavelmente o Sem Pet, que a gente volta, ou o Festival da Bebida. Nós vamos voltar para a gente conversar também novamente, tá bom? Então fica combinado. Tá combinado. Então, obrigada, Wagner. Eu que agradeço, Tânia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.